Matheus Teixeira, e aí a gente tem alguns ministros da Suprema Corte que passaram a discutir uma possibilidade de renúncia do ministro José Dias Toffoli. Ele que é mencionado nas conversas de Daniel Vorcaro. Conta pra gente, Matheus, se tem força para um convencimento a José Dias Toffoli, porque caberia somente a ele próprio pedir para sair da Suprema Corte. Perfeito, Uribe. O próprio ministro Dias Toffoli nos bastidores é categórico em dizer que não vai sair do STF, inclusive fez o movimento de suspeição justamente para isso. Mas, por outro lado, há sim ministros que avaliam que vai chegar um momento que será inevitável uma renúncia, uma aposentadoria, algo desta natureza, porque a crise só cresce e não vê nenhuma luz no fim do túnel. Quando que o Supremo vai sair do epicentro da crise do Banco Master? Ninguém tem esperança de que isso aconteça rapidamente e, portanto, uma saída do ministro Dias Toffoli poderia aliviar essa crise. Não vamos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes também tem uma situação delicada em relação a isso. A mulher dele, Viviane Barros de Moraes, firmou um contrato de 3 anos a 129 milhões com o Banco Master. Isso elevou muito a temperatura contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a avaliação é que Moraes, apesar de estar também muito complicada a situação, assim como o Toffoli, tem um respaldo político maior, e inclusive tem o governo federal ali, que também evitaria, digamos assim, comprar uma briga frontal com Alexandre de Moraes. A gente sabe que, historicamente, desde o começo do mandato, desde muito antes do caso do Banco Master, a gente noticia que sim, o presidente Lula tem algumas rusgas com o Dias Toffoli, porque ele foi quem indicou Toffoli para o Supremo Tribunal Federal em 2009 e depois, quando ele estava preso, ele não permitiu que o presidente Lula fosse no velório do irmão dele. E isso criou, sim, um clima muito ruim entre os dois e que também prejudica a situação, muito diferentemente de Alexandre de Moraes, que conduziu todo o processo contra Jair Bolsonaro e que, portanto, também ficou muito marcado como uma pessoa que conteve, que conseguiu, na visão do STF, conter os avanços autoritários de Jair Bolsonaro. Portanto, ele tem hoje um simbolismo maior dentro da corte, o seu trabalho, e sacrificar Alexandre de Moraes teria um custo político muito maior do que sacrificar Dias Toffoli. Portanto, seria por meio de Dias Toffoli que viria algum gesto para pacificar e para abaixar a temperatura, e que seria, em vez de aguardar eventualmente uma eleição que lá em outubro resulte numa maioria esmagadora bolsonarista no Senado, que criaria um ambiente para o impeachment, uma antecipação de uma decisão desta natureza e uma aposentadoria antecipada, uma renúncia, algo do tipo, para tentar tirar o foco do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o ministro resiste, mas sim, tem uma ala do STF que vê isso como inevitável. Não deve ser alguma decisão para a próxima semana, mas que sim, ao longo das investigações podem surgir mais coisa, a temperatura que já está alta vai aumentar e alguém pode ser sacrificado, alguém pode ir para o sacrifício, e esse nome não seria Moraes, seria Dias Toffoli, Uribe.